você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 457º episódio do podcast, que conta com o apoio dos mais detensos lá em gigahertz.fm/apoio, que estão acompanhando aí a edição sem edição, com a nossa experiência, aliás, a experiência do Coca e a minha também um pouquinho, com o pagamento por aproximação nos metrôs, mas o Coca testou no Rio, que foi bem interessante. Uma tentativa de golpe que não deu muito certo, ideias de golpes perfeitos, se alguém quiser ideias, e também cartografias curiosas. gigahertz.fm/apoio e também conta com o patrocínio da ExpressVPN. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui, Marcos Mendes e Coca. Tudo bem? Excelente. E aí? Tudo bom? E eu tô curioso, Rambo, com uma coisa. Se você vai fazer a revelação ao mundo de uma ideia que o mundo inteiro não vai acreditar que você teve antes da Apple. Ah, sim. A gente comentou semana passada, né? Eu não lembro se foi na edição sem edição ou não, mas a Apple colocou no macOS 26.2, que está em beta agora, aquele recurso de Ring Light, que eles chamam de Edge Light no macOS ali, que no display mesmo cria ali uma luzinha nas bordas para facilitar nas lives. E eu usei semana passada e estou usando essa semana também, porém essa semana eu não estou usando o da Apple, estou usando o meu. que eu, inclusive, eu tô usando aqui no macOS Sequoia, né? Não tô no Tahoe nessa máquina aqui. E aí o lance é... A Apple lançou não, né? Botou no beta esse negócio. Aí eu pensei, poxa, eu tinha tido essa ideia, ninguém vai acreditar que eu tinha tido essa ideia, né? Você vê como patente é um negócio estúpido, né? Já pensou se eu tivesse patenteado o negócio? Aí agora eu ia poder ir lá cobrar royalties da Apple. Sendo que eu só tinha tido a ideia, não tinha, né, lançado nada. Mas aí eu vi que bastante gente gostou da brincadeira e eu meio que decidi que eu vou lançar isso aí. Esse app. Porque o da Apple, como de costume, ele é bem limitado e bem simples, o que é bom. E o meu também, a minha solução também é simples, mas roda no macOS... Qual foi o antes do Sequoia? Sonoma, né? 14. Roda macOS 14, roda em Mac Intel, qualquer display, até display de terceiros. Claro que, né, your mileage may vary, depende do display, talvez o efeito não fique tão útil, mas eu acho que vale a pena. É o que a gente sempre fala do Sherlocking, né? Quando tem um app, a Apple vai lá, integra uma coisa muito parecida no sistema. Muitas vezes acaba trazendo à tona a possibilidade daquilo. E aí eu pensei que isso pode ter trazido à tona a possibilidade de usar uma ring light da tela. E validou a minha ideia também, porque honestamente eu não tinha ido mais adiante com esse protótipo, que estava no estágio de protótipo, que eu tinha pensado... mas que chato isso, que negócio estúpido, ninguém vai querer usar isso aqui. Foi uma ideia idiota, deixa pra lá. Eu, mentalmente eu pensei isso assim, foi uma ideia meio estúpida, deixa pra lá. E aí, se a Apple botou e se a galera tá usando e tá gostando no beta, então tá, vou lançar esse negócio. Não sei se vai ser grátis, se vai ser pago, não sei quando eu vou lançar, mas eu vou. Eu acho que não vai demorar muito, porque eu não quero demorar muito, porque eu tenho coisa mais importante pra fazer e também já tá... basicamente pronto, assim, fiz vários testes hoje, tá bacana. Dá pra fazer N outras coisas, né, mas fica pra versão 1.1. Uma coisa que tava até comentando com o Mendes, que você pode fazer, Rambo, pra variar, manter a variedade, é colocar outras luzes. Já que o monitor é LED, você pode colocar vermelho, azul, verde, não ser só uma ring light de temperatura e de cor, mas uma ring light de cor, ou até, de repente, o meio do caminho. Você pode colocar uma ring light luz do sol, fazer o golden light, fazer o blue light, né? Fazer aquelas cores bonitas que a galera de fotografia gosta, que eu não entendo nada, só sei os nomes, né? Fica o... que é branco? Não, quero fazer aqui o golden light. Aí fica lá aquele... o pôr nascer do sol. Eu tenho várias ideias que eu não vou falar aqui, porque eu não quero... Não quero também colocar todas as cartas na mesa, mas tem várias coisinhas legais que eu tô fazendo. Talvez uma boa parte não esteja na primeira versão, mas
tá na pauta isso aí que você falou. Eu usei por 5 minutos. Eu usei a gravação inteira aqui pra acostumar, mas me deu faniquito da luz ficar forte no rosto. Falei, não, quer saber. No rosto não, no olho, né? No rosto tanto faz, mas eu desliguei. Exige um certo costume, que realmente no começo é estranho. Você pode fazer, Rambo, tive a ideia aqui, ó. Luz antipapada, luz anti-olheira. O antipapada é bom, que você só acende a parte de baixo. Pode ser uma ideia também. Inclusive, esse projeto me deu uma ideia de uma coisa pra eu colocar no Cleanup Buddy. Ó. Mas eu não vou falar o que é. Mas me deu uma ideia. Quando eu eventualmente colocar, vocês vão entender. Mas é divertido. É luz ultravioleta. Nossa. Você baixa o monitor. Olha! Poderia ser interessante, mas eu acho divertido quando dá pra... Porque no fim das contas, depois que você já tem vários apps, vários projetos, sempre dá pra aproveitar uma coisa de um no outro, né? Então, eu consegui, por exemplo, fazer o protótipo eu já tinha feito super rápido, mas agora já tá com uma carinha de app, já tem um iconezinho na menu bar, já tem sliderzinho, tudo. E é tipo, 90% é componente aproveitado do AirBuddy, que eu copiei, colei e já tava pronto, sabe? Se eu tivesse que fazer tudo mesmo, do zero, aí demoraria bem mais. Agora, falando sobre luz e monitor, eu publiquei ontem lá no 95Mac uma matéria com aquele tecladinho lá, o teclado macro, né, que eu uso, etc. E a foto de destaque eu tirei aqui no escritúdio mesmo, e a tonalidade ficou linda, ficou um roxo assim, bonitão. Sabe o que eu deixei aberto na tela do meu Mac pra iluminar? Tudo branco. Por algum motivo, o reflexo daquele ângulo do monitor no Mac e no teclado ficou um roxo, bonitão, parece o roxo de fundo do Rambo aqui da gravação, assim, falei, nossa, acidente total, mas ficou bom. Deu um acabamento muito melhor pra foto do que se eu tivesse deixado só ela com um branco mesmo refletindo. Sei lá o que aconteceu, mas ficou legal. Deve ter confundido talvez o balanço de branco da câmera e ela corrigiu pra esse lado e ficou bom. É, pode ser. Primeira vez que a foto frita fica boa. Pode ser porque ele tava refletindo também nesse couro, né? Como é que chama aqui esse apoio de couro sei lá, esse acessório de couro aqui que eu tenho em cima da mesa da Nordveg. Mas ficou legal. Mas monitores são meio inexplicáveis. Então a luz ultravioleta pode ser até que exista mesmo. É, porque é aquela coisa, pra fazer branco, mistura todas as cores. E exato, não tem né? exatamente o mesmo número de luzinhas de todas as cores. Então acaba que ali na hora da câmera captar, porque o monitor é feito para os nossos olhos, para enganar os nossos olhos, basicamente. E aí, quando chega a hora da câmera capturar, acontecem coisas que não acontecem para os nossos olhos. Muito bem, agora continuando aqui a nossa pirâmide do bem, temos no Amigos do ADT o Felipe Morandim mandou alguns convites para o Sora e vai estar aí. Lembrando que o Sora é um único código, mas nesse código tem mais de um convite. Então vai ter aí nas notas, copia, cola lá. E aí o Felipe mandou também, aproveitando o tópico AI e esses rumores de uma parceria entre Apple e Google para o uso do Gemini, vocês têm usado o Gemini? Se sim, como acham que ele se compara ao ChatGPT? Eu tenho o Gemini Pro no trabalho e recentemente tenho sentido que ele tem dado respostas mais, entre aspas, certas que o GPT e queria saber a opinião de vocês. Abraço. Eu não uso o Gemini constantemente, uso eventualmente para uns... É mais monitoramento do que teste. Gosto do Gemini, acho que Freud me explica, né? O ChatGPT ele tem uma forma de falar meio que por tópicos que eu gosto. E acaba sendo a minha forma de falar e eu não quero que seja igual a minha, ainda eu fico brigando com o ChatGPT com isso. Então eu prefiro o ChatGPT, por causa disso, não tá no meu top 1. Eu acho que se eu tivesse que escolher um como top 1 pra usar, uso geral pra todo mundo, eu acho que seria o Gemini. Acho que ele é no final das contas, ele é o Google, né? Aquilo que a gente faz com o Google, acho que o Gemini consegue fazer com excelência pra busca de coisas que a gente faz na web. Eu vou fazer o comentário reducionista, mas eu vou evoluir depois. Eu acho o Gemini feio. Chato e bobo. A interface, assim, eu uso ele... A maior parte das vezes que eu usei foi por meio do AI Studio, que é uma outra coisa, não foi feito pra isso. Mas eu usei por lá porque pra mim acabava ficando mais cômodo, né? Eu tenho o Gemini Pro e...
já usei, por exemplo, usei essa semana, até comentei com a Bia na hora de trabalhar nessa semana. Usei ele no Gmail pela primeira vez, foi ótimo. Falei, eu tô achando, procurando e-mail aqui, acho pra mim, pá, ele achou, foi lindo. Mas não engatou como um assistente pra eu usar como se fosse um chat GPT. Ainda nem há personalidade de resposta, só não foi. Acho que o GPT entrou muito bem no meu fluxo aqui, tanto o app de Mac, quanto assim, o site do ChatGPT eu não visito faz meses. Eu só uso ele, boto o atalho aqui, Option espaço, pra abrir ele aqui, abre a janelinha minúscula ali por baixo, arrasto coisa lá pra dentro, copio e colo. Ele tem um negócio que é ótimo, que ele fica por cima, permanente, de tudo que tá aberto na tela, até quando você tá usando um Space com a tela dividida, ele aparece por cima. Nenhum outro app faz isso. Ele não manda você pra home, pra aí sim abrir. Isso é perfeito. Especialmente na hora de escrever, pegar, a gente falou sobre isso na semana passada, né? Então, pra mim entrou muito bem assim. Saiu nessa semana o Gemini 3, que tá um hype. O Google valorizou 7% hoje, de tão certo que deu a recepção do modelo. Mas ainda não parei pra usar, mexer, testar. Mas a menos que a OpenAI existe? Repila? Repelir é um verbo inflexível? Eu não me vejo saindo de lá, não. Pra mim, tô bem satisfeito com eles. Tentei usar o Gemini, tentei usar Perplexity, usei por um tempo, acabei caindo pelas beiradas e aterrissando total no GPT. Você só sai do GPT quando ele falir. Olha, eu sei que o Rafa usa o Gemini e por uma situação parecida com a do Felipe, porque ele tem também no trabalho o Pro e aí, né, obviamente se tem acesso ali na faixa, né, vai usar. Mas ele usa também o GPT e ele tava fazendo uns negócios essa semana que ele tava usando os dois. Eu não lembro o que era, mas eu lembro que ele fazia uma parte num e outra parte no outro. Tá ficando avançado o negócio. Mas eu continuo... mesma coisa do Mendes, voto com o relator, mas uma coisa que tem acontecido é que eu tenho ficado creeped out com o ChatGPT com mais frequência do que eu gosto. Hoje ainda eu mandei uma pra vocês que ele simplesmente... Eles começaram a fazer muito mais referência a chats do seu passado, do seu histórico de chats, mesmo coisas que não estão naquela memória oficial dele, que você vai lá e olha a lista de memórias, coisa que não tá lá, ele tá começando a pegar de outros chats. E aí teve um caso recente que eu tava fazendo alguma coisa, pedindo ajuda com alguma coisa que envolvia o Team ID da Apple, que é um código lá de números e letras, que é o seu ID de developer. Não é nada privado, secreto, é público, mas envolvia isso e eu não tinha colocado essa informação no chat. Eu só falei, preciso que faça isso com o Team ID. E aí ele botou o exemplo lá e botou o meu Team ID da Apple. E aí eu fiquei tipo... Cara, da onde que ele pegou isso? E aí eu fui olhar nas memórias, não tava... E aí tinha algum chat antigo lá que eu tinha mandado um negócio que tinha o Team ID, que de novo, não é nenhuma informação sensível, tá tudo bem. Mas só me assustou assim, porque tipo, cara, como que você sabe isso? Né? Mas podia ser, esse é o problema. Mas daí eu não teria mandado, porque eu sou esperto, né? Mas tem gente que não é. É assim que vaza a chave privada de API, essas coisas. Quando e aí, saiu a obviamente... memória, eu falei que me incomodou, porque cada conversa, eu sei que pode ajudar um pouquinho, ele tem um contexto global de quem você é. Mas é o que eu falei ontem, não precisa ter a ver com o que eu tô falando hoje, mas pode ser que influencie. Então, você pensa que daqui a 2 anos, com esse bando de memória que ele vai ter da conversa, eu fico pensando se o desempenho vai ser pior do que ele cru, zerado, né? Então, sei lá. Eu também não sei se não existe alguma opção em algum lugar lá de falar pra ele não fazer isso ou fazer menos isso. Se tivesse essa opção, eu optaria pra ele só usar as memórias, de fato. Porque nas memórias, tá só coisas que são realmente úteis ele saber e que vão ajudar na maioria dos casos, que no meu caso é quase tudo coisa de programação. Mas enfim, e aí hoje eu tava falando de coisa usando ele pra pesquisar, acho que é coisa de marca de farinha pra fazer macarrão, alguma coisa assim. E aí eu fiz um follow-up de uma pergunta, boa, Gui. Tipo, oi? Tipo, sabe? Aí não, e era o 5.1, se alguém ficou curioso de saber. Então isso aí tá me dando dá um faniquito assim. Aí tem certas coisas que eu já tô, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô abrindo o DuckDuckGo e usando o AI chat do DuckDuckGo
que usa o modelo do GPT. Eu não sei se já tem o 5.1 lá, mas o 5 eu sei que tem. E é totalmente privado, né? Que é tudo anonimizado e não tem histórico, não tem nada. Então, se eu quero perguntar alguma coisa que eu não quero, é tipo modo incognito, privado, que deve ter no chat GPT um modo incognito, mas eu não confio. Então, eu uso o DuckDuckGo, fica a dica. Agora, sobre o episódio da semana passada, o Márcio Baroni falou: parabéns por esse segmento de entrevistas, estão ficando muito bons. Primeiro com o Felipe e agora com o Marcos. Acho que virou uma série, isso sou eu falando, Rambo, acho que virou uma série acidental, né, de entrevistas. E aí o Márcio continua: queremos um com o Gustavo, e acho que seria o Coca, né? E um com o Rambo, Indie Dev, Rambo Security Researcher. Escuto o podcast com a minha filha no carro e ela começou a usar o Swift Playgrounds no iPad dela por causa do podcast. Mandem um alô pra ela, Larissa Baroni, e um abraço pra vocês. Parabéns pelo trabalho e parabéns, Larissa, pelos estudos aí. Boa, Larissa. Legal saber que a gente foi uma influência nesse sentido. Sem dúvida. Ó que responsa. Pois é. Pelo menos é uma influência pra algo positivo, né? Não é pra joguinho do tigrinho. Exato. Exato. Agora, sobre aquela dúvida da semana passada do Atila Indalécio, de qual Mac comprar, etc., o Ricardo Kustra falou o seguinte, que o benchmark de processadores é um bom argumento, né, que a gente até falou isso, né, durante a discussão aqui, que o M4 em um núcleo só são 3.400 pontos, o multicore são 14.500, falou que o M1, ele acaba sendo menos, né, e ele falou que se a necessidade não é de GPU, ele falou, pega o MacBook Air de 15 polegadas do M4 mesmo, né? E falou que isso, ele, no caso dele, até cogitava o M1 Pro também. Ele tem um MacBook Pro M1 Max de 64, né, GB de RAM, e um Mac Mini M4. Ele falou assim, os dois são pau a pau, né? Então, se o lance não for GPU, um Final Cut, um 3D, coisa de design assim, pode ir numa boa que você não vai se arrepender com o M4. Eu tenho o M1 Max de 32 GB e o M2 Max de 64, e a performance entre eles é muito similar, também difícil notar a diferença. Claro que daí M1 Max e M2 Max é uma geração só, mas você esperaria que teria uma diferença maior do que tem na prática para coisas de Xcode e tudo mais. Eu não fiz nenhum comparativo de coisa mais pesada de GPU, aí eu imagino que de fato faria mais diferença. Benchmark é sempre benchmark, mas dá um parâmetro, né? Dá uma perspectiva. E tem... eu esqueci o nome, é o Geekbench. Provavelmente esses números são números de Geekbench. E o Geekbench ele faz de CPU na single core e multicore, faz de GPU, só que tem um outro aplicativo separado do Geekbench, mas também do grupo Geekbench, que eu não sei o nome, que faz de Neural Engine, que faz da IA. Eu lembro que o Atila falou alguma coisa de não queria IA, não sei o que, não sei. Então tem também um outro Geekbench, que é o Geekbench, acho que é Geekbench IA, que faz essa análise, que faz esses comparativos. Não conhecia, não. Sei que eles têm, né? Eu cacei aqui. No Geekbench existe AI Benchmarks, CPU, GPU e NPU. Não tem TPU ainda, mas alternativas a ele mesmo não achei, não. TPU e NPU não é a mesma coisa, conceitualmente? Talvez. Eu acho, aí assim, tô falando bem de achismo, né? Façam sua pesquisa. Ou talvez o Coca já vai falar aqui que eu tô errado, mas que eu saiba, assim... E pelo que eu vi, a GPU acaba fazendo muito mais diferença na prática para IA do que a Neural Engine. Porque a Neural Engine, ela é meio que... é um processador específico para tarefas de machine learning, um acelerador. Para treinamento. Mas que e o principal foco dele é poupar recurso do resto do sistema. Então, para rodar aquelas coisas que o iPhone faz em background, para analisar foto, ou o Mac também, né, enfim. Porque talvez alguns ouvintes já tenham feito esse teste, mas aquele Moshi Diffusion, que você roda Stable Diffusion no Mac, você pode escolher se você quer rodar na CPU e GPU ou na Neural Engine. E na Neural Engine é sempre muito mais lento. Mas
é muito mais lento, mas você consegue continuar usando o Mac normalmente enquanto tá gerando a imagem. CPU e GPU, o Mac fica todo travadaço, porque tá, né, consumindo ali tudo que tem direito. Então, a Neural Engine é sim importante, mas para poder bruto de IA, a GPU ainda é o que faz mais diferença. E na linha do M5, especificamente, teve melhoria significativa na parte da GPU com acelerador para IA que não é a Neural Engine, além da Neural Engine. Então ficou melhor ainda. Eu fiz uns testes no iPhone, que é enfim, eu tenho o iPhone 17 Pro, é o único device dessa categoria que eu tenho aqui, e é impressionante o quão rápido algumas coisas ele consegue processar ali localmente. Agora, sobre navegadores, o Anthony falou o seguinte: eu dou aula em 2 faculdades, presto consultoria para um parque tecnológico, além da minha empresa. Isso faz com que eu tenha 4 Google Drives diferentes, com arquivos que não podem ser mesclados por conta de sigilo. Observações: também tenho 4 calendários, 4 e-mails, mas isso eu resolvo com Spark e Fantastical. A minha solução foi definir um navegador para cada trabalho. Uma universidade está no Chrome, a outra no Firefox, minha empresa e vida pessoal no Safari, e o projeto do parque no Opera. Ou seja, o Anthony não pode pegar mais nenhum projeto, senão vai acabar browser. Não vai ter mais browser. Agora, eu entendo essas políticas, né, enfim, universidade, empresa tem essas políticas de não misturar arquivo e tudo mais. Agora, vamos ser honestos aqui. Você tá acessando tudo no mesmo computador. Você tá ali no Chrome, tá com o negócio da faculdade ali, ou sei lá, né, universidade. Tá no Firefox, tá no negócio da empresa, Command Tab, né? Se alguém tiver acesso ao seu computador, não vai fazer diferença tá tudo separado, né? Claro que dificulta você acidentalmente subir alguma coisa no lugar errado, obviamente tem essa questão, mas eu não sei até que ponto você está fazendo certo, Anthony. Eu estou criticando as instituições que acham que isso faz de fato diferença no fim das contas. É o lance de ficar trocando a senha, que tem uma explicação que faz muito sentido, de que é pior você obrigar a trocar a senha a cada X tempo do que deixar a mesma senha, porque a pessoa perde a senha com mais frequência, aí que é o ponto de entrada de falha, né? O Payoneer parou com isso, sei lá, esse ano. Até pouco tempo atrás eles ainda tinham essa palhaçada. Aí volta e meia entra lá, cria uma senha nova. Cara, eu uso One Password, tá? Vou lá, gera uma senha nova, tudo bem. Tipo, pra quê, né? Não, tem umas coisas estúpidas. Tem um lugar que eu participo que cada semana desloga todo mundo. Tem que logar todo mundo de novo. Você, sei lá, reduzir a quantidade de chances de ter um acesso. Tá trabalhando, pá, deslogou o e-mail. Tá aqui, coloca a credencial do e-mail no telefone do computador. É um inferno, mas é a vida. Teve um banco que eu fui acessar o aplicativo essa semana e não foi banquinho, foi bancão. Entrei lá e tal. Por motivos de segurança, bloqueamos sua senha. Tipo, eu não digitei a senha errado, não acessei de um dispositivo novo, não mudou absolutamente nada. Simplesmente deve ter dado alguma treta que não foi divulgada, o que tá errado, porque, se eu não me engano, pela LGPD, se dá alguma treta, você tem que ser transparente. E o bancão aí varreu pra debaixo do tapete e bloqueou senhas de quem eles acham que pode ter sido afetado. E aí, tudo bem redefinir a senha e ok, mas achei esquisito. Bom, se mais alguém é cliente de bancão e acontecer isso também, já sabe que a chance aumentou de ser justamente como falou que deve ter acontecido, né? Cliente de bancão empresarial. Toda vez que acontece isso, de tipo, vem algum e-mail de algum serviço, você precisará redefinir sua senha no próximo acesso. Ou você vai acessar alguma coisa e, por favor, redefina sua senha. Eu imediatamente penso, deu ruim e estão varrendo para debaixo do tapete. Às vezes não, às vezes você vai lá no blog da empresa e tá lá, tivemos uma falha, né? Nós levamos segurança muito a sério. Sim, assim. O título: atualizações de segurança. Aqui no lugar tal, nós levamos segurança muito a sério. Por isso, por uma abundância de precaução, vamos pedir para todo mundo
checar o CPF do Serasa, porque pode ter dado ruim. Não foram acessados dados de pagamento. Exato. Exceto os que foram. O número que estamos ainda entendendo, talvez tenha sido você. Então, foi mal, hein? Aliás, tem uma coisa que eu gosto do ChatGPT que eu esqueci de comentar, que eu acho que pode vir da interação mais duradoura e dele tá capturando mais histórico, que ele tem sido muito direto ao ponto e às vezes de uma forma brutal, assim, que eu tô adorando, sabe? Teve um caso que, porque eu pensei por causa desse lance do negócio da empresa falando que se importa, e aí teve mais uma brecha, eu acho, no LastPass, alguma coisa assim, e aí eu pedi pra ele fazer uma pesquisa sobre falhas de segurança recentes em gerenciadores de senhas e qual que seria o pior deles nesse quesito. E aí, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou, não com essas palavras, tipo, LastPass é uma porcaria. não usa essa porcaria. Ele falou quase isso, só que não exatamente desse jeito e tava em inglês. E teve uma também que eu perguntei alguma coisa de alguma API da Apple lá. Ele falou, essa API dá pra uma bagunça mesmo. Tá aqui. Tá bom, né? Legal, gostei. Essa parte pode deixar. Isso poderia ser bem sucinto, assim. Às vezes comigo acontece também, sei lá, tô com uma frase complicada, não, iPhone vai ter não sei o que lá, e tinha um rumor que falava antes que ia ser assim, mas agora o analista falou que talvez não seja tanto, não sei o que lá. Aí, né, eu falo, nossa, tá ficando meio complicado isso aqui, né? GPT, ajuda aqui. Ele, tá complicado. Eu falo assim, vai ter iPhone novo. Eu falo, tá. Eu preciso de um pouquinho mais. Ajuda. Agora, sobre a ideia de usar o NFC para alimentar a lista de compras, o Maurício falou, adorei a dica dos selos de NFC para alimentar a lista de compras. Só que aqui em casa temos usuários de iPhone e Android. Tem uma lista compartilhada com a minha esposa no iOS onde colocamos os itens de supermercado. Mas queria estender isso para quem usa Android e também pudesse alimentar. Conhece algum aplicativo de lembretes que seja comum para ambos e que nos shortcuts eu consiga fazer automação no iOS? Possível um caminho que eu faça automação no Android também? Olha, eu não conheço assim de cara, mas deve dar. Porque o Android já tem esse tipo de automação com certeza muito antes do iPhone e deve ter algum app que faz essa ponte. Inclusive, no iOS os apps podem acessar o banco de dados do próprio Reminders, então deve ter algum app que se integra com o Reminders da Apple no iOS e faz a ponte na versão para Android, mas eu não conheço. Eu ia falar aqui também que deve ter, porque app de lembrete é o novo app de fazer cliente do Twitter. Que assim, o primeiro exercício da primeira aula, do primeiro app, de primeira língua de programação, você vai fazer um app de lembrete. O Rambo fez o de Vibe Coding, né? Tentou fazer os experimentos assim, então que não falta é isso, e cada um com uma opiniãozinha diferente ali de como é que tem que ser, né? Pra você pegar perfis diferentes. E aí, qual que você conhece? O Google Keep, ele não tem automação, né? Seria a versão... Não teria atalhos, né? No iOS. Não tem integração, mas seria a versão... o candidato natural. E ele não integra com o Reminders? Não, é banco de dados independente do Google Keep, além disso. E tem os tradicionais, né? O Todoist. O Todoist, ele é mó legal, porque ele permite que você tenha um modelo e aí você importa aquela lista de modelo. Então, como o caso é compra, você sempre compra refrigerante, água e whatever. Aí você já faz um preload, né? Você não precisaria entrar item por item, você poderia entrar todos eles. Tem vários aplicativos de lembretes interessantes. TickTick também, que a galera gosta bastante pela simplicidade. Entretanto, Maurício, o que você quer é compras e existem aplicativos próprios de compras. Eu uso um que eu não vou recomendar, que ele é maravilhoso. Só que a assinatura dele custa uma moto, para você comprar custa uma casa. Eu, por sorte, comprei no início, estou usando até hoje, porque você coloca as coisas e ele organiza por corredor. Então é mó legal, né? Você vai ajustando ali os parâmetros, mas você vai no mercado, ele já coloca os produtos na sequência do mercado. Então não tem aquela coisa de colocar uma coisa que tá lá no fundo do mercado. Não, ele coloca as coisas que estão ali na entrada do mercado e tal. Acho ele mó legal. Então talvez seja interessante, ao invés de olhar para produtividade, olhar para os aplicativos de lista de compras, que pode ter algo ali interessante também, Maurício. Quando vocês vão no mercado, vocês fazem a rota de vocês e depois abre a lista e vai atualizando o que vocês pegaram, uma coisa que faltou, ou vai com a lista na mão, aí vai na leite, aí da carne, aí vai na carne. Como é que é a rota de vocês?
Eu não vou no mercado. E você perguntou isso para a pessoa errada, porque quando eu vou no mercado, eu vou para aquela corredor central, não longitudinal, o lateral. E eu só faço esse corredor. Eu vou com um carrinho, aí primeira coluna, eu paro, daqui não é nada, eu vou pro segundo, vou pro terceiro. Chegou no quarto, eu preciso de alguma coisa, eu paro, vou andando, vou lá, pego. Eu não pego muitas coisas, não ficar pro braço, aí pego só os itens, coloco no carrinho. Então, o mercado pra mim é super rápido. Eu faço o mercado, entre aspas, numa passada de carrinho. Mas você passa por corredores mesmo sem precisar comprar. Você Não. faz tipo o jogo da cobrinha no mercado inteiro. Não é isso. Eu faço só Você entrou no mercado de frente, aí você tem aqueles corredores de frente. Eu faço da direita pra esquerda no meio, como se fosse a linha do Equador. Eu não faço o meridiano. Tá. Eu faço o carrinho, vai só pela linha do Equador. Quando eu chego num corredor que eu tenho alguma coisa, eu deixo o carrinho e ando até lá, pego e volto. Tá. Eu fiquei imaginando o Coca no mercado que nem um Roomba, tipo, tem que passar em todos os quadradinhos, assim. Pac-Man. É só passo no Equador e vou em todos os países. Ah, não, tem mercado que se você for fazer o jogo da cobrinha no mercado, você vai ficar o dia inteiro, né? Porque esse mercado gigante, às vezes, não dá, né? Assim, quando eu vou, que é uma vez por ano, tipo, quando o Natal vai ser aqui, e aí pra fazer as compras da ceia de Natal, eu vou presencialmente no mercado, que daí eu quero ver as coisas com as próprias patas, né? Mas daí também, como é uma vez por ano, eu não tenho preocupação com eficiência, então eu faço um passeio pelo mercado, fico 2 horas lá se precisar e beleza. Mas no dia a dia é entrega porque não tenho tempo nem paciência. Nossa, eu tenho um preconceito enorme com pedir comida da semana, assim, por entrega, porque às vezes eu tenho dificuldade de achar as 3 cebolas do tamanho na condição certa que é aceitável comprar. Quem vai comprar, pega as 3 ali, enfia na sacola, quer ir embora que hoje tem jogo do Timão. Então eu não consigo delegar nesse ponto, sabe? Funciona? Cara, rola? Eu sofri muito na época da pandemia, porque já vou dar o spoiler. Funciona pra mim porque é o próprio mercado. Eu entro lá no site do mercado, eles têm lá tipo um iFood, entre aspas, do próprio mercado, e eu monto o pedido, e é o pessoal do próprio mercado que monta e entrega. Não é Rappi, iFood, essas coisas. Porque daí o que aconteceu? Na época da pandemia, todos os mercados que fazem isso aqui pararam e passaram a só entregar via Rappi, iFood, provavelmente porque a demanda estava muito grande. E aí era um inferno, era um desastre. Mas esse mercado que eu peço, eu não tenho do que me queixar, assim. Uma outra vez, sei lá, vem uma batata meio feia, sei lá. Mas no geral, assim, eles fazem. E aí, cada produto que não é, tipo, um negócio industrializado padrão, tem um campinho de observação, daí que você pode botar, e eles costumam fazer um bom serviço. Então é questão de encontrar, às vezes, quem presta um bom serviço, mas assim, de deliveryzão mesmo, Rappi, iFood, eu evito, porque vai ser uma pessoa aleatória que vai selecionar e aí não dá. Então é por isso, e o que assim, 90% do que eu compro é coisa fresca, né? É carne, ou é legume, ou é verdura, né? Então não é Doritos, que aí tanto faz, né? Você com sorte só pega o que não tá muito moído dentro. Eu ia dizer, a experiência própria, às vezes vem meio amassado. Exato. Mas abacate também, fazer guacamole. Cara, você tem que se dedicar às vezes, né? Que tem 18 bolas de boliche, de duro, e tem uns 4, 5 ali que você sabe que hoje é domingo, quinta-feira vai tá bom. Mas, de novo, né? Tem que estar todos no mesmo grau de maduro, de maturação, não sei. Maturidade. Banana, a mesma coisa. Madureza. Então tá. Eu ainda não consegui. Vou fazer um experimento, ver se funciona. Assim, custo-benefício. Pra mim, os perrengues mínimos que acontecem eventualmente não se sobrepõem ao inconveniente que seria para mim ter que ir no mercado toda semana, que tem que ir toda semana, não dá pra até mais de uma vez por semana, de repente, né? Então, assim, pra mim, compensa uma coisa a outra. Agora, daí, porque eu tenho um mercado que eu sei que faz um bom serviço. Aí, em São Paulo, São José, eu não sei se tem algum que faça, mas vale testar de repente. Mas eu sempre recomendo pelo serviço do próprio mercado mesmo. Inclusive, esse mercado que eu peço, eles trocaram lá o sistema de pedido deles um tempo atrás e ficou bem melhor. Antes era lento, agora
rapidinho ali, eu tô vendo TV de manhã, tomando meu café da manhã na sexta-feira, sempre que eu peço, já vou fazendo ali no iPhone ali o pedido e pum, e daí no final da tarde tá aí. Vou testar. Muito bem, em seguida a gente tem uns follow-ups aéreos pra falar aqui dos AirPods no avião e tudo mais, mas antes disso eu quero agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando mais esse episódio do ADT e oferece 2 grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. Como todo mundo já sabe, quando você se conecta, principalmente se for um Wi-Fi público, os seus dados muitas vezes são o preço da conexão. A ExpressVPN protege a sua conexão e você usa o seu dispositivo com tudo criptografado, como se estivesse numa espécie de modo anônimo permanente, e aí ninguém consegue rastrear sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é muito boa, porque aí você acessa o catálogo da Netflix, por exemplo, como se estivesse nos Estados Unidos, e vai ter um catálogo diferente do Brasil, ou então o contrário, acessa um conteúdo que só tem no Brasil quando você estiver lá fora, numa lista de mais de 100 países lá que a ExpressVPN oferece. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acesse expressvpn.com/dt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, acessando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/dt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu. Obrigado. Muito bem, follow-ups aéreos. Então, primeiro, Caio Santos. 1. AirPods Pro 3. Comprei esses dias em Portugal e no voo de volta para o Brasil fiquei impressionado com a capacidade de cancelamento do ruído da turbina do avião. Nem parecia que eu estava voando cruzando o Atlântico. Incrível! E a 40 mil pés não houve nenhum problema com eles, como relatado por outras pessoas. 2. Malas. Dou a dica para o Eric, do podcast passado, ficar de olho nas malas da American Tourister, uma, entre aspas, segunda linha da Samsonite. Tenho uma de porão, desde 2017, que está perfeita, valendo muito a pena por ser mais barata que aquela. Muito boa dica, Caio, e obrigado também pelo termo, porque eu não tinha me ligado que você pode chamar de mala de porão, né? Eu falando, tentando falar aqui, você fala, mala de despachar, mala de porão, perfeito. Quando eu li e quando você falou, eu não entendi que diabos era uma mala de porão. A hora que você falou que era genial, eu falei, nossa, acho que eu entendi. É a mala de despachar, então. Ok. Tá. Depende um pouco da interpretação do interlocutor ali, né? Mas eu não conhecia essa marca, não. Até tô olhando aqui pra ver se eu reconheço um logotipo, coisa assim. Que mala mesmo, tudo igual. Mas a Samsonite você conhecia, né? Ah, sim. Essa é famosa. O Rafa, inclusive, ele não ouviu o ADT da semana passada, mas do Neida, ele acordou um dia e resolveu que ia comprar malas novas pra ele. E aí ele comprou. Eu não lembro que marca, mas foram malas mais não tão caras. Aí deixa ele usar por 1 ano, e aí se forem boas, daqui 1 ano eu conto, e aí a gente divulga quais foram as malas, porque, né, vamos fazer um test drive primeiro. E ainda também sobre os novos AirPods, o Renato contou que aproveitou que uma amiga foi para os Estados Unidos e pediu para ela trazer uns AirPods Pro 3. Ele usava os AirPods 1, o Pro 1 desde 2021, mas já estava no fim da vida. Estou frustrado porque nenhuma das borrachas do novo modelo fica confortável para mim. No de primeira geração eu usava a tamanho S, né, a menor, mas até a XXS, né, a super pequena do 3, parece grande e causa pressão e sensação de ouvido tapado por horas e horas após o uso. Pesquisando, vi que muitas pessoas estão devolvendo o produto pelo mesmo motivo. O que o Rambo tem achado no uso do dia a dia? Renato, de fato, esse relato que você deu não está sendo... O relato do Renato não é incomum, tem bastante gente passando por isso. Eu vou dar uma dica que eu acho que eu mencionei, que é totalmente contra-intuitiva. Aumenta o tamanho da ponteira. Porque assim, eu comecei com os AirPods Pro 3 usando o tamanho médio, que é a que vem com ele, que é a que eu sempre usei. E aí tava incomodando, começava a doer depois de um tempo. Eu troquei pra grande,
e ficou perfeito. Então, eu acho que faz todo sentido. Ah, tá incomodando? Então é porque tá muito grande. Vou usar um tamanho menor. Aí vai diminuindo até que fica na menor possível e continua incomodando. Aumenta. Experimenta aumentar. Pega a grande e vê se te ajuda. E a minha teoria é que, como ele entra mais, se você usa um tamanho menor, ele vai entrar mais ainda. E aí, o que tá fazendo contato com o seu ouvido não é a ponteira, é o corpo dos AirPods, que é duro e dói, né? E aí, se você usar uma ponteira maior, você só vai ter o contato da própria ponteira. E aí tem também o lance dela precisar, entre aspas, amaciar por alguns dias. Então, se você usa... Eu chuto assim, se você usa os AirPods Pro 3 por menos de 1 hora por dia, deve levar aí umas 2 semanas até a ponteira acostumar ali e se ajustar ao seu ouvido. Se você é que nem eu, que usa praticamente o dia todo, eu acho que em menos de 1 semana já se ajusta. Então, no comecinho, tipo, você vai trocar ali e vai botar a ponteira grande. Você vai botar no ouvido, o Rambo mentiu pra mim, ainda tá ruim. Segura, tenta uma semaninha ali usando umas 2 horinhas, 3 por dia e vê se no final vai estar melhor. E aí, se não, aí você não deu sorte no sorteio de ouvidos, infelizmente. Vou dar uma dica totalmente contra-intuitiva. Usa no nariz. Eu tô curioso, vou acabar comprando no fim do ano, mas ainda não fiz nenhum test drive. Eu tô morrendo de medo de não gostar, sabe? De rejeitar, falar, putz, não. E o meu atual, eu tô sentindo que, assim, ele tá ao lado direito 100% de volume, lado esquerdo 92,5%. Sabe? Começando bem de leve, eu percebo que às vezes tá desequilibrado, assim. Eu falo, putz, será que sou eu que tô ficando meio surdo do lado esquerdo? Não, a hora que eu tiro ou que eu tô usando esse fone aqui agora, né, pra gravar, tá tudo beleza, mas os AirPods fica meio de lado. Então tá na hora. Olha, eu continuo impressionado com a bateria deles. É realmente impressionante. Não acaba, tipo, às vezes eu... É porque, como eu sou maluco, eu tenho sempre 2 pares de AirPods Pro em uso. E aí, atualmente, eu tenho um par de terceira geração e um de segunda geração. E, às vezes, eu tava acostumado a, tipo, no final da manhã, eu trocava, porque tava acabando a bateria, e aí eu trocava o par pra usar até o final da tarde. E agora, tipo, hoje era, sei lá, 3 da tarde, e eu percebi que eu tava de AirPods ainda, e eu, não, mas eu já troquei, né, e caramba, não troquei ainda, e tava, tipo, com 11% ainda de bateria, sendo que eu acordei às 6:30 da manhã e coloquei eles no ouvido, sei lá, 7, e fiquei, né. E aí, quando eu durmo de AirPods, que sim, eu sou maluco a esse ponto, às vezes eu durmo de AirPods com barulhinho de chuva lá ou de mar. Se eu dormia com o de segunda geração, acabava a bateria no meio da noite. Eu acordava e eles estavam desligados. Se eu durmo com o de terceira geração, eu acordo e ele ainda tem tipo 10% de bateria. E não é, o Rambo dorme 5 horas. Não, dormi tipo 7, 8 horas... E durou a noite inteira. Então essa parte tá me agradando bastante. Vamos ver por quanto tempo ele vai aguentar essa duração de bateria. Mas já tá aí mais de um mês já de uso contínuo. Eu acho que vai segurar pelo menos um meio ano. Essa aqui também é outra coisa que eu tô percebendo. Tá começando a chegar no ponto de que vou colocar de manhã, à tarde, assim, já começa, você não tá a fim de pensar em carregar, não? Tô ficando sem aqui. Não apareceu ainda com frequência o barulho mais triste do mundo, mas não tá longe. Acho que cheguei na vida útil dele de usar sem limites, sabe? Antes de ter que começar a fazer toda a administração, não, tantas horas, tem que botar na caixinha. Chegou esse momento. Que, aliás, uma configuração que eu sempre faço nos meus AirPods é lá nos ajustes de acessibilidade tem uma opção para você configurar o volume dos barulhinhos que os AirPods fazem, inclusive o de bateria fraca, que eu boto no mínimo, porque imagina, você dormiu de AirPods, aí no meio da madrugada bem alto no seu... cheguei a acordar no susto já mais de uma vez. Nossa, aí eu fiz esse ajuste, aí ele fica bem baixinho, dá pra ouvir ainda, mas não me acorda, por exemplo, se eu tiver dormido de AirPods. Inclusive, os AirPods agora tem o lance de pausar quando você dorme, que funciona, inclusive. Eu já testei várias vezes. Não de propósito, né? Enfim, aconteceu. Porque eu sempre colocava, por exemplo, se eu ia deitar ouvindo um podcast,
eu sempre colocava um timer no Overcast pra, sei lá, meia hora ou até o fim do episódio, porque daí se por acaso eu pegasse no sono antes de terminar, eu não ia perder todo o episódio. E aí, agora com esse recurso eu percebi que, tipo, se eu pego no sono, que geralmente é em menos de 10 minutos, que já falamos sobre essa habilidade aqui, questão de 15 minutos no máximo ele já parou, e já aconteceu dele pausar quando eu ainda não tinha dormido, mas eu tava, tipo, super paradinho, assim, deitado. E aí ele achou que eu tinha dormido porque eu tava muito quieto, e aí ele pausou. Então, funciona. Vale usar também. Mas aí eu pensei, se ele sabe detectar que você tá dormindo, ele podia desativar os barulhos dos AirPods quando ele detectou que você tá dormindo. Verdade, né? Pode crer, que óbvio, né? Vou mandar um feedback sobre isso. Boa, pode crer. Total. Daí eles vão responder lá com a política de ideias não... Como é que é? Não solicitadas. Não solicitadas, exato. Eu meio que desisti de mandar feedback pra Apple de sugestão por causa disso, que os últimos 5 que eu mandei, eles responderam com link pra isso. Então, tipo, tá, então vocês não querem, tem lá, sugestão. Tipo, tá, o que é então a sugestão? Demite o Tim Cook? Essa é só acessar o Twitter. Agora, sobre os hábitos de dormir, Jonas Marques tem um alerta. Dormir com a mão debaixo do travesseiro é mau sinal. Basicamente, isso é o seu corpo tentando compensar a altura do travesseiro, já que para boa noite de sono, o travesseiro precisa alinhar a altura entre ombro e orelha. Quando esse hábito começa, o ideal é procurar um travesseiro mais alto. Já tomei essa bronca quando fui fazer o exame da apneia. Obrigado, Jonas, pela dica, porém, isso aqui é tipo quando alguém posta um vídeo com um cachorro ou com criança no Instagram e sempre vai ter alguém comentando: ah, o cachorro quando faz isso é porque ele tá morrendo, é porque ele não ganha comida suficiente. Ah, não pode pegar o cachorro assim que faz mal. Assim, sim, talvez possa ser um sinal disso, mas às vezes a pessoa só gosta, tipo, eu, por exemplo, às vezes faço isso, mas não é porque eu preciso que o travesseiro esteja mais alto, até porque eu já uso um travesseiro mais alto, mas é porque é gostosinho você abraçar o travesseiro, assim, com o braço por baixo, enfim... Às vezes o braço tá meio frio, quer esquentar ali. Então, sim, é algo que, se a pessoa tá fazendo involuntariamente, eu acho que vale investigar, mas se é algo que você faz porque é gostoso, ok. Há confortos e confortos, não é só a posição oficial de dormir, e outra coisa é, aí sim, se você de fato tá compensando, né, aí, além de usar a mão, faz uma conchinha com a mão, né, pra ficar ainda mais alto aquele pedaço. Pode ser um problema. Nossa, imagina a cãibra no dia seguinte. Ou ficar com a mão dormente, né? Mas quando for na loja pedir, eu quero um travesseiro mais alto aqui, a altura da minha mão e tal, tem que levar em consideração a densidade, porque tem um peso. Então aqueles, sei lá, 5 centímetros a mais que você precisa vai virar 3, 2, né? Vai ficar amassado, então tem que levar isso também em consideração na hora. Comprar travesseiro é um desafio sempre muito chato. É muito às cegas. Você amassa, mas... não é igual, né? Você compra e aí você descobre se você cometeu um erro ou se rola, né? Eu troquei recentemente o perfil de travesseiro que eu uso, porque eu usei por anos um específico, aquele, né, com memória, etc. lá. Aí começou a me incomodar. E a Lari tinha um que era mais fininho, eu falei, vamos fazer um teste? A gente trocou, agora eu tô usando bem mais fininho, tô dormindo bem mais confortavelmente do que quando eu tava usando grandão. Eu não sei se o Mendes talvez lembre, eu caí num conto do Vigário, que não sei se você lembra que nos podcasts gringos eles faziam maior propaganda do travesseiro de buckwheat lá, que era... Eu caí nessa pegadinha, é uma porcaria, não comprem. Pelo menos eu detestei. Porque é um saco cheio de... Pensa você comprar um saco de 5 kg de feijão no mercado e usar como travesseiro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí você deita e você mexe a cabeça e você fica ouvindo... dos grãos se mexendo e raspando. É uma porcaria. Eu não sei quem foi o idiota que teve a ideia de inventar essa porcaria. Não compre travesseiro de grãos. Não recomendo. Eu achava que travesseiro de pluma seria uma pena gigante. Mas não, a pluma é apenas sem aquele negócio que espeta no final.
A pena, né, não tem a raiz, sei lá. Até porque se tem um negócio que espeta, pode ser um perigo, surdo, né? É, que sai, né, às vezes. Então, o travesseiro de pena que tem um negocinho que espeta, e de pluma, mesma coisa, só tem aquela parte retirada pra não espetar. E fica saindo as peninhas da costura do travesseiro. Cada vez sai ali, R$50 de pena, R$300. Eu tenho um casaco que sai as pluminhas de vez em quando. É triste. Mas é mó quentinho. E ainda, pra finalizar o papo de hábitos de dormir, pelo menos por hoje, a Pri Mansur falou o seguinte: a melhor coisa pra me ajudar a dormir é ler algum livro no Kindle. Eu durmo e quando olho de manhã está o Kindle largado do meu lado. Mas se eu ligar a TV, já era. Vou ficar vendo. E celular, na hora de dormir, fica na mesa do computador carregando por indução pra não ter chance de ser levado pra cama. Boa! Boa dica, boa dica. Eu já ouvi de várias pessoas e também é bastante intuitivo que a melhor atividade antes de dormir é ler, ou então até se você tá com insônia, é ler, mas aí não ler na tela do celular, é ler ou um livro de papel, alguma coisa de papel, ou um Kindle ali que não tem retroiluminação, ou se tiver algo bem fraquinho, que aí de fato você entra na vibe de dormir. E eu concordo, o celular, pra quem não consegue resistir à tentação, não leva nem pro quarto, deixa fora do quarto que resolve. A minha mente não consegue ler isso e não ficar pensando, então esse livro é desinteressante, né? Porque TV me deixa no gás, celular também me deixa no gás. Agora, se eu leio no Kindle, aí eu durmo. Então... eu acho, eu não consigo também, pra mim, se eu tô fazendo uma coisa, eu acho louco quem tá lendo, assim, dorme segurando o Kindle, dorme querendo a barriga, assim, a hora que você acorda, nossa, dormi. Eu acho muito louco isso, né, porque... Eu também. Se eu tô lendo, sabe, eu vou só descansar os meus olhos um pouquinho aqui, enquanto tudo não entra, e a Larissa faz isso, né, ela tem uma facilidade invejável de dormir, ela até tem usado muito o Kindle que eu tinha encostado aqui, e é isso, cara, que loucura, né? Tem essa... Vou ler até o livro me embalar no sono, sabe? Se eu estiver lendo, é que nem eu falei de ver TV Senado, eu fico vendo. Mesma coisa, eu ficar lendo bula de medicamento, eu vou ficar até amanhã. Se eu não parar, desligar e fingir que eu tô dormindo até dormir, não vai, sabe? É curioso. Agora, uma coisa que eu passei a fazer faz o quê? Umas 3 semanas, já deu um mês. Foi me forçar a tentar dormir o mais próximo possível da meia-noite e meia. E eu tava... Isso a gente ia começar a falar na semana passada, como é que eu tava adaptando a minha rotina, né? Depois de ter entrado pro site, etc. A conversa foi pro outro lado, a gente não tocou nesse ponto. Mas, sei lá, os primeiros 2-3 meses foram completamente fora de controle de horário, porque até eu achar a nova organização de segunda-feira e quarta-feira, né? Que tem a fonte e hora de trabalho. Pauta, gravação, edição, revisão, publicação. Aí de segunda-feira também tem o Hipsters, Hipsters.tech. Agora tem um outro podcast também que vai ao ar, que também da Lura, que é o Like a Boss, que voltou, né? Isso só na segunda-feira. Tudo pronto até as 4 da tarde. Pra ir começar a fazer, sobrava coisa. Acabava meu shift da meia-noite, aí eu ia revisar, pra fazer publicação, etc. Então era todo dia dormindo 2, 3, 4 e às vezes tinha que acordar às 7 no dia seguinte. Então eu tava totalmente desregulado, tudo, assim. Aí acendeu a luz de alerta de motor, a luzinha do motor ligou. Falei, não, preciso achar um jeito de operacionalizar isso melhor. Aí eu comecei a conseguir entrar nesse ritmo e tem funcionado, o adormecimento está mais rápido, tá tudo mais regulado para acordar, já não é aquele sofrimento, né? Acordar já cansado, o corpo tá conseguindo ter, sei lá, tá previsível o ritmo, a quantidade e o horário de dormir, principalmente, que todo mundo fala, não, vai dormir no mesmo horário. Olha, faz muita diferença mesmo. Eu não adormecia rápido, porque tinha dia que eu dormia às 11, tinha 1, 2, meia-noite, 3, aí era às 11, acordava às 7, às 8, às 9, às 11, era no shuffle. Aí não tem jeito mesmo, né? O corpo entrava em parafuso, fala, tanto faz o que você quiser, cara, dane-se, agora tá mais estruturado. O seu corpo entra naquele ritmo, né? Isso de fato existe. E aí, quando você não tem um ritmo, é whatever, né? Uhum. Isso vale pra muita coisa, mas a questão do sono funciona muito assim. Então, por exemplo, pra mim, da quarta pra quinta-feira dá uma bugada. Porque, e eu tenho... O problema que eu tenho é que, assim, não importa muito a hora que eu vou dormir, eu acordo no mesmo horário.
E eu não preciso de despertador, eu acordo sempre aquele horário, só que aí se eu fui dormir 2 horas mais tarde do que eu tô acostumado e acordo no mesmo horário, eu dormi 2 horas a menos. E aí eu sou uma pessoa que eu não posso dormir 2 horas a menos, eu preciso. E eu tenho muita dificuldade. Depois que eu acordei naquele horário, que é o horário que o meu corpo naturalmente acorda, é difícil eu conseguir dormir mais. E aí é aquela hora que dá aqueles sonhos malucos lá, que a gente já falou aqui, né? Que depois que você acordou, daí dorme mais um pouquinho, naquela meia hora, 1 hora, você sonha coisas absurdas. Mas enfim, uma vez por semana, dá pra superar, mas até no fim de semana, assim, eu gostaria de conseguir dormir até mais tarde, mas eu vou dormir no mesmo horário, acordo no mesmo horário, não tem jeito. E tá tudo bem, eu durmo o suficiente, então tá ok. Pra mim, é a primeira vez na vida que a luminosidade tá começando a me atrapalhar de manhã, que tá amanhecendo mais cedo, né? Tem mais tempo de luz do dia, e sei lá, das 15 para 6 até a hora que eu levanto, às vezes às 8, às vezes às 9, eu acordo 18 vezes. E eu olho no grafiquinho lá que tem de medição do Apple Watch, né? O novo lá de sono da Apple é muito engraçado, porque você acordou às 6h18, às 6h23, 6h38, 6h39, e fica aquele monte de spikezinho assim. Mas eu não dou o braço a torcer, não. Tenho umas horinhas de sono a mais, eu vou espremer, mas é um sono horrível, né? Mas é a luminosidade. A hora que a gente tem blackout no quarto, fica tudo fechado, luz do banheiro fechado, o blackout com veneziana, tudo fechado, ainda assim a luminosidade. Nossa, mas bate sol direto na janela? Cara, e o sol nasce do outro lado, mas a luminosidade do dia tá me acordando e incomodando. Então esse blackout Nunca foi assim. Esse blackout aí não tá funcionando direito, então. Então. Eu sei que a Bia não é fã, desculpa, Bia, mas assim... a gente não mora na roça, então a Bia também não tô falando que ela mora na roça, mas enfim, né? Porque antigamente a pessoa morava na roça, né, dormia quando escurecia e acordava quando amanhecia. Isso seria o ideal, mas assim, a gente trocou, porque na suíte aqui tinha aquelas cortinas que tem 2 camadas e aí uma delas é blackout. Aí ela era daquelas que são 2 partes. E aí nunca consegui alinhar direito uma com a outra pra fechar. Daí, e no quarto de visita sempre foi uma peça única de cortina e funciona melhor. Daí eu falei com a arquiteta e tal, vamos trocar, vamos. Daí troquei, aí é uma que você puxa o blackout e fecha e fica blackout mesmo. Essa que é aqui. E, cara, assim. É bizarro, mudou completamente assim. Agora dá pra dormir depois das 6 da manhã, né? Porque realmente quando chega um certo horário ali, entra a claridade. E eu sou assim também. Bateu um raiozinho de luz, eu acordo. E sabe o que é louco? Eu por anos não tive cortina. Eu fechava a veneziana do quarto e era isso. Amanhecia, clareava o quarto e beleza, não tinha problema. Agora com blackout, ano passado não era assim, esse ano, tá? Acho que ainda são os ajustes de sono da rotina nova, assim, isso tá me incomodando. E o pior, a porta do banheiro ela é meio empenada, então a luz vaza por ter que trocar a porta do banheiro pra eu conseguir deixar tudo escuro de verdade. Muito bem, vamos agora para o Alô ADT, aquela parte onde a gente fala dos feedbacks de vocês lá em gigahertz.fm/feedback. E quem mandou um feedback foi o Douglas Bride Rosa. E ele pergunta o seguinte: como está a situação de linha móvel de vocês? Lembro que o Mendes tinha Vivo Easy como principal e o Coca tinha como backup. Eu uso o Easy também desde que ele surgiu e recentemente peguei uma linha da Nucell do Nubank de 10 GB por R$10 mensais para quem é Nubank Plus. O que é Nubank Plus? Isso sou eu. Eu descobri recentemente que existe isso. Tem o Nubank Ultravioleta, o Plus e o Nubank Common People de Black Mirror. E o Douglas continua. Então agora meu Easy está como backup. O problema é que o Easy vai sofrer vários reajustes e cortes a partir de fevereiro. Não vão mais vender pacotes grandes e vai ser necessário ter alguma utilização ou compra durante o mês para evitar corte da linha com perda de pacotes comprados. E aí, o que vocês vão fazer? Olha, eu descobri pelo Douglas que isso vai acontecer com o Vivo Easy, eu não tava sabendo. E é um daqueles, assim, se vai acontecer em fevereiro eu vou atrás. Eu acho qual que é a opção mais barata e vou pra essa. Zero fidelidade com isso, porque é o que eu já falei algumas vezes, né? Eu uso o Vivo Easy justamente por isso. Uma vez a cada 2 anos na Black Friday eles vendiam, tá aqui, compre 100 GB, ganhe mais 100, pague R$100. E é isso, eu usava isso por 2 anos. Então não gasto nada de nada, porque eu não uso.
Passo o dia inteiro aqui no escritório, quando eu saio pra jantar e volto, dependo de ter um 4G, um 5G o tempo inteiro, né? Então meu gasto de dados é muito baixo. E o bom do Vivo Easy sempre foi justamente não ter esse lance de compra mínima por um tempo mínimo, ou se tinha, que eu lembro que o Cacau falou que tinha uns asteriscos assim, pra mim nunca bateu, minha linha continua a mesma até hoje. Mas se for rolar isso mesmo, se tiver que gastar X por mês, etc., e esse X por mês no longo prazo for mais do que eu gasto atualmente a cada 2 anos fazendo uma compra só, eu vou atrás da linha mais barata que tiver, preferencialmente mantendo meu número, mas se não puder manter também, paciência. Esse Alô DT do Douglas tem o melhor timing ou o pior timing. Porque sexta-feira, Black Friday, é na sexta que vem. Então dá pra falar e a pessoa aproveitar, ou o contrário, né? Ficar pra depois não vai aproveitar. Porque um dos melhores momentos do ano pra você pegar alguma coisa de linha é exatamente Black Friday, né? Tem uns pacotes ali, aquela coisa toda. Esse 10 GB por 10 mensais tá um bom preço, né? Tá 1 GB por R$1, mais ou menos. Acho que no Vivo Easy, com as promoções, sai a R$1,70. Então tá até mais barato. Mas o interessante do Vivo Easy pra mim é não aquilo ficar eterno. E o Vivo Easy não é minha linha principal. Eu só uso o Vivo Easy quando as outras falham. Então, ou seja, entre aspas, eu nunca fico sem internet. Porque o sinal aqui tá fraco. O outro já assume, já faz tem aquele permite chaveamento. Tem um nome bonito lá que você coloca, permite chaveamento de dados. Mas não é esse o nome que ele faz essa troca automática. Tem até porque o melhor plano de dados é aquele que funciona onde você tá. Não adianta nada você ter um Vivo onde o sinal Vivo é uma porcaria. Tem um local que eu frequento, que eu vou com frequência, que eu preciso pistolar um código que acessa a internet dentro de um aplicativo. E a minha linha padrão é horrível, a galera reclama, colocaram até um Wi-Fi lá no local para melhorar a situação, mas o Vivo funciona bem lá. Então eu fiz uma automação que eu abro o aplicativo e já mudo para Vivo, e eu só abro aquele aplicativo para pistolar e já vai ter a internet, porque fica Vivo, né? É só chavear para a linha principal, então não tem que fazer aquela autenticação com antena nem nada. Então a primeira dica que eu passo é tenha uma linha que funcione aonde você tá. Não adianta nada, né? Eu gosto de ficar conversando aqui no carro, enquanto vou dirigindo, já vou resolvendo os negócios lá que eu tenho que resolver no trabalho, aí você passa no túnel, cai. Não, tem que ser uma vaca. Funciona nesse túnel, vai experimentando até você conseguir achar um plano que se adeque, vai levar um tempinho. Outra coisa é que caiba os seus dados, né? Tem vezes que o TeamBet, eu gosto do TeamBet, hoje tá tudo meio igual. É que ele tem praticamente planos de dados infinitos. E às vezes eu até posso baixar offline, quando eu tô em casa, no Wi-Fi, eu baixo. Mas às vezes eu quero consumir um conteúdo que são 2, 3 gigas de vídeo. E eu tô na rua e eu quero fazer isso na rua. Eu queimo os 2, 3 gigas com tranquilidade no coração, porque eu sei que isso não vai fazer falta. Mas isso é um desperdício que, cara, no final, embaixo daquela torre tem uma fibra ótica. Então, eu não tô gastando tanto assim quanto a galera pensa, aquela antena é como se fosse um Wi-Fizão que tá na sua casa, só que em vez de pegar só ali a casa, pega ali o quarteirão, o bairro, enfim. Então eu me equacionei dessa maneira, mas eu gosto do Vivo Easy. Inclusive, não sabia que é fevereiro, né, que vai ter uns reajustes. Vou aproveitar a semana que vem Black Friday e vou ver, e eu vou encher a carteira de mais uns giguinhas, porque quando teve aquele o Vivo Easy entrou, se você recomendasse alguém, você tinha alguns ganhos, né? Sim. Tinha umas coisinhas. Eu lembro, acho que a gente até chegou a comentar aqui, né? Que eu tinha, sei lá, umas 25 mil, 30 mil diárias de WhatsApp. Então, assim, esse Vivo Easy aqui vai ser Highlander. Vou deixar de herança esse Vivo Easy. Tem 26.162 diárias de WhatsApp. Eu tô olhando aqui no rastreamento de uso. Mês passado eu usei 2 GB. Nossa. No telefone. É muito nada, né? Então é ridículo.
Da última vez que eu comprei ainda tem 80 GB disponíveis. Nem sei quando foi, nem sei quanto eu comprei, mas 80 é suficiente pra ter pelo menos aí mais uns 2 anos. Eu gosto de ter um plano mais caprichado, porque, enfim, naquela mesma vibe de pra não ter que se preocupar, sabe? Então, eu tenho um plano bem bacana da TIM, não é dos mais baratos, mas também não é dos mais caros, mas tem uma boa quantidade de gigas. E aí eu posso, por exemplo, eu fui pra São Paulo lá, o Wi-Fi do hotel era ruim e também é suspeito sempre, mesmo com o ExpressVPN, mas pegava 5G da TIM lá, perfeito. Então, usei 5G o tempo todo, baixando vídeo do YouTube, vendo vídeo do YouTube, vendo TikTok, Instagram, tudo que eu precisei fazer, eu fiz usando 5G e sem precisar me preocupar que, daqui a pouco vai acabar, porque é, sei lá, 40 GB, uma coisa assim. E foi mais do que suficiente pro mês inteiro e inclusive uma semana de uso pesado. E eu tava olhando agora, me chamou a atenção o lance do Nubank. Eu tinha visto, obviamente, porque eles encheram de propaganda disso no app, né? Mas eu ignorei, obviamente, também. Mas eu fui ver um pouquinho mais agora. E aí o Coca mencionou de saber da rede que é melhor na sua região e tudo mais. E aí eu tava curioso pra ver qual rede que eles usam. E eu vi que é a rede da Claro. Então eu já sei que não é uma boa opção pra mim, porque eu tenho uma linha secundária da Claro no meu iPhone, que é um plano baratinho da Claro lá, e eu vejo que muitos dos lugares que eu frequento tá lá sem sinal. Inclusive, às vezes aqui, no prédio aqui, às vezes eu desço ali, vou chamar um Uber, a TIM tá pegando e a Claro tá fora do ar. Então, aqui não é uma boa opção na minha região, mas para quem tá numa região que tem uma boa cobertura, me parece uma boa opção, porque tá muito em conta e, você tem que ter lá o Nubank Plus, mas, por exemplo, com 30 mil investidos lá no Invest, já fica na faixa a taxa do Nubank Plus. Então, ou então gastando 3,5K por mês no cartão, é plausível. Então, fica a dica, acho que pode ser uma boa. E a dica do Coca também de ficar de olho na Black Friday, que geralmente tem umas oportunidades também. Eu lembrei agora o Scott Galloway, que tem um podcast Pivot com a Kara Swisher. Ele é um cara que não tem vergonha de falar que ele é multimilionário e que ele é muito rico e que ele é muito rico porque ele é muito rico. Então ele fala o tempo inteiro o quanto rico ele é. Ele lembra todo mundo o tempo inteiro. Né? E, sim, o cara rico há tanto tempo, às vezes acha um jeito de fazer o cara meio de trouxa, né? E ele tava falando que, minha conta de telefone, cara, eu tava gastando, sei lá, $2.500 por mês de telefone. Eu falei, mas como que isso tá acontecendo? Aí eu chamei alguém pra ver, eu contratei alguém, aí começa o problema, né? Pra ver onde eu tô gastando dinheiro. Ele falou, cara, você tá pagando $200 de um BlackBerry. Ele falou, eu tô pagando $200 há 15 anos que eu dei de dinheiro pra operadora. Nem tenho mais esse telefone, então tem gente que se importa muito pouco com isso. E aí que as operadoras, qualquer prestador de serviço, né, consegue ganhar bem em cima disso, assim. Só lembrei dessa história. É que nem aquele lance que teve aquela meio que brincadeira, mas ao mesmo tempo não é, de tipo, quanto dinheiro teria que ter no chão caído ali pra valer a pena o Bill Gates se abaixar e pegar o dinheiro. Tipo, e aí era um valor absurdo, porque, tipo, o tempo dele se abaixar e o desgaste da coluna não valia, sabe? Então, tipo, pra gente, se tiver R$1 no chão, já vale a pena, né? Mas, quer dizer, acho que depois dos 35, talvez R$1 já não vai mais valer a pena, já, por causa da coluna. Mas, enfim, tipo, nesse caso aí, poxa, 2.500, mas ele vai fazer o quê? Vai ligar pra operadora. Quanto tempo vai levar essa ligação? Quanto vale 1 hora dele? Se ele passar meia hora no telefone, já foi $20 mil ali de tempo gasto, né? E aí faz até sentido contratar um consultor pra fazer esse trabalho pra ele, que vai ser mais barato. Tem um vídeo que é meio incômodo, mas ele é muito bom por causa disso, que é do Jeff Bezos no chão de fábrica, no chão de galpão da Amazon. Já viram esse vídeo? Acho que chega um cara, tá o Jeff Bezos passeando assim, né? Aí chega lá um cara, um estoquista, né? Pra falar com ele, pô, nossa, é o melhor trabalho que eu já tive, obrigado. E o Bezos, tá, obrigado aí, valeu. E o cara segue falando, não, pô, obrigado, fica essa troca assim. E aí do lado de cada um tem um contador de quanto dinheiro eles estão ganhando durante aquela sequência minúscula, assim. E aí tá lá o Jeff Bezos, $1.000, $2.000, $3.000, $4.000, $5.000 cada tempo que passa, e o estoquista 0,0001, 0,0002
0003. Tu que está agradecendo o Bezos por ter o melhor trabalho que ele já teve. O Bezos só querendo sair dali correndo e no mesmo intervalo ficando cada vez mais rico. Eu vou só achar aquele lance que a gente já mencionou aqui, que existe, né? De você colocar numa sala de reunião um contador que pega e soma a grana de todo mundo que tá naquela reunião, que o correspondente do tempo da reunião, pra acelerar a reunião, né? Olha aqui, ó, quanto tá custando essa reunião. Bora, né? Excelente. O taxímetro de reunião. Agora o Rodrigo diz o seguinte: preciso da opinião abalizada de vocês. Estou em vias de adquirir um MacBook Air M4 e minha única dúvida se refere a qual cor escolher. E isso é um perigo que a gente pode passar 2 horas agora aqui. O Rodrigo segue: na opinião dos companheiros de cast, qual a cor que menos evidencia marcas de uso, tais como pequenos arranhões e marcas de digital? Sou um pouco paranoico com essas pequenas marcas de uso, a ponto de certa vez ter devolvido um iPhone preto com 2 dias de uso, em função de transparecer com muita facilidade as marcas de dedo. Olha, a primeira dica que eu dou, Rodrigo, é se livra desse faniquito aí, porque isso aí, assim, isso vindo de uma pessoa que tem muitos faniquitos. Mas esse específico eu não tenho. Porém, como eu tenho muitos faniquitos, eu entendo. Mas assim, recomendo tentar ficar mais relax com isso. E já tirando da frente aqui, eu tenho a impressão que cores mais claras evidenciam menos as marcas de uso. Não sei se o pessoal aqui concorda. Ufa, achei que você ia falar. Eu tenho a impressão que as cores mais caras evidenciam... Vai falar, não, esconde. Esconde melhor. Então, ok, também acho, porque o M4 tem o Space Black e tem o Silver, né? O Space Black com certeza vai ficar mais. E tem outra coisa também. É de titânio, né? Assim como o M2 já era, não é? Não, alumínio. Não, É alumínio? Ah, então tá. Não existe Mac de titânio, só o PowerBook antigo. Então viajei. O meu ponto que eu ia falar é o seguinte: uma coisa que vai acontecer com certeza absoluta, sendo um laptop que você vai trabalhar apoiado a mão o dia inteiro, no lugar onde você apoia a mão, não no console, no corpo dele, vai trocar a cor. É diferente de dedo gorduroso na tela, marca de uso do iPhone. A sorte é que no Mac você mal vê, né? Você tá olhando pra tela e tá ali digitando, você mal olha pro teclado. Mas tem uma descoloração meio natural que acontece. O Rambo tá mostrando aqui na câmera, o meu tá parecido. Dá até pra ver na foto que eu postei lá do 95 Mac do tecladinho nessa semana. Então, isso vai acontecer. Uma parte da resposta é, pega o mais claro, vai evidenciar menos. A segunda parte é, conforme a sua mão for derretendo a cor do Mac, tenta ir trabalhando o desprendimento de fingir que não tá vendo ou de não se incomodar com isso, porque é meio inevitável. Eu diria, além de pegar o mais claro, pegar também o mais natural. Porque se eu não me engano, o Mac ele é jateado, né, com, sei lá, areia que dá ele é meio áspero, né, ele não é liso. Então, fosco. Mas esse fosco não é da cor, é da cor também. Mas ele tem uma textura, porque ele não é lixado a palavra, acho que é jato de areia. Dá essa... A textura, enfim. E a cor é anodizada. Então, mas quando você vai usando, você vai lixando essa... Você vai deixando mais liso. Então vai pulindo. Vai mudar o reflexo. Isso é uma coisa. E outra coisa, a anodização, ela é superficial, ela não é maciça. Então, entre aspas, se você quebrar o alumínio, você vai ver a camada em cima preta e no meio você vai ver o cinza. Então, se você pegar qualquer um dos anodizados, o azul claro e o dourado, você vai ver o preto cinza. Então, talvez o que mais disfarce no todo, se for uma coisa um pouquinho... que vai tirar aquela camada superficial e você vai ver que a cor bate com a cor que tá aí embaixo, eu acho que é o natural. Sim. A cor que seja mais próxima do natural do alumínio, que é aquele cinza claro, cinza médio, né? É um 50% ali, 127, 127, 127, né? Esse é o cinza médio, é o que vai evidenciar menos por conta disso que o Coca falou. Se for um pretão ali bem preto, qualquer arranhãozinho que apareça um pouco do alumínio embaixo vai ficar muito evidente. Então, né, pra quem tem esse fone, eu pegaria o pretão ali, o mais escuro que tem, que é o meu favorito. Eu acho lindo
Inclusive, eu quase comprei o Mac M4. Foi o M4, né? Que foi o primeiro que teve esse acabamento. Eu quase peguei por causa desse acabamento. Fiquei pensando, mas daí, enfim, eu ia dar muito trabalho vender um dos Macs. Deixa quieto, tá bom por enquanto. Eu acho que só no M6 que eu vou trocar. Mas, e aí vai ser o preto, porque eu não ligo tanto pra esse lance dos arranhõezinhos. Se bem que, olhando assim, os meus aqui, eles são a versão Space Gray, que chama, eu acho. E o meu também. Não é um anodizado que nem o preto, mas é mais escuro que o alumínio padrão. E não tem assim, pelo menos na tampa de cima e nas laterais eu não consigo enxergar nenhum arranhão. Mas eu imagino que o preto ficaria bem mais evidente. Então, Rodrigo já sabe, pega a cor mais natural. E para finalizar aqui, o Matheus Fontes pergunta: qual o faniquito de trabalho de vocês? Eu tenho alguns, mas acho que o mais peculiar é o lugar da garrafa. Ela tem que ficar na prateleira de baixo, a mais ou menos um palmo. Encho ela de manhã, quando começo a trabalhar, e no almoço. Ela tem um lugar tão fixo que virou memória muscular, assim como minha xícara de café, que fica entre os braços a ponto de eu parar de digitar e pegar a xícara de café também no lugar mais ou menos fixo. Isso tá tão mapeado na minha cabeça que consigo pegar de olho fechado. Mas não tenta assim, não, porque... Não, e é faniquito barra... Não é bem mania, mas assim, protocolos de trabalho também. Eu tenho essa coisa de lugares, e não só para trabalho, né? Minha chave fica num lugar específico. Tudo tem um lugar específico, assim, eu posso andar pela casa e sair pegando as coisas, né? Com a memória muscular, de olho fechado. Mas um faniquito de trabalho mesmo, não é nem inbox zero. É inbox zero com lixeira vazia. Pra que ninguém chegue e fale: mas vem cá, você tem aquele e-mail? Não tenho, apaguei. Ninguém me pede, é uma maravilha. Pra mim, eu tento sempre deixar a mesa menos ocupada possível, menos coisa possível. Eu tive, acho que eu já falei isso aqui, eu vou comentar rapidinho pra quem não escutou da primeira vez. Quando eu comecei a trabalhar em agência, que é aquela infantilização louca, é boneco, é pôster, é não sei o que, eu falei, nossa, minha mesa vai ser muito descolada. Comecei a encher de tralha, onde eu falei, cara, isso tá me deixando maluco. Eu tirei tudo e nunca mais coloquei nada na mesa. O que tem na minha mesa é o que eu uso pra trabalhar e só. Cresceu ao longo dos últimos anos, comecei a comprar teclado, né, as coisas complementares. Então hoje é o notebook com a base que eleva ele, né, pra ficar um pouco mais ergonômico. Aí tem o MX Master na minha direita, porque eu sou destro, né. Na direita também o carregador do iPhone por indução magnético, que ele fica virado pra mim, né, aquele que ele carrega de pé, carrega o relógio, carrega também os AirPods. E a garrafa d'água na direita. Quando tem café, também na direita. Na esquerda é os dois, o tecladinho macro e o String Deck. Eu sempre confundo os dois. E é isso. Atrás, e eu nunca vejo, tem, né, do hubzinho que eu tenho USB-C aqui conectado, tem um SSD e tem o HomePod. Mas eu nunca vejo, que eu chego pra sentar a trabalhar, eu abro o computador, o HomePod só tá ali atrás. Quem vê a gravação, vê, né? Os painéis que o Dante Gessulli fez, abraço pra ele, faz tempo que não se fala. Tudo branco, neutro. Na minha frente, uma parede pra não ser lá totalmente branca, tem uma texturinha, é de cimento queimado, e os painéis acústicos, eles também têm uma texturinha que eu escolhi cinza justamente pra ter casar bem com a parede. E de enfeite mesmo tem uma coisa. A plaquinha de Believe que o Rambo me deu do Ted Lasso, que ele tem uma na transmissão que ele tá vendo aqui atrás também. E aí eu pendurei ela com um fio preto no painel acústico, então você não vê, ela flutua aqui na minha frente. Eu colei nela uma fotinha minha com a Lari, pra ter um incentivo a mais no dia, que eu olhar e ficar feliz. E é isso, é tudo lugar fixo na mesa, há muito tempo também. Não é nem memória muscular, mas cara, eu não quero ficar procurando a garrafa d'água na minha mesa. É uma coisa mesmo pra pensar durante o dia. Então ela tá aqui também, ela tá longe o suficiente pra se eu derrubar, não cair em cima do computador, mas é tudo numa base. E essa mesa que eu uso hoje em dia é uma que meu irmão tinha, e quando ele se mudou, eu acabei ficando com ela. Tem uma gavetinha aqui do meu lado que eu guardo o sininho que a gente usa no IA Sob Controle. Quando a gente fala de agentes, toca um sininho. Então tem a gavetinha do sininho que tem um paninho também, limpador de tela. E o sininho do spoiler também. Sininho de spoilers também, que a gente tá usando no A Fonte, usa de vez em quando. Então é isso, é super
super fixo e menor quantidade possível de coisas pra não distrair. Aquele lugar pra eu sentar, trabalhar e ir embora. Sem firula, sem... Como é que chama lá? Funko Pop? Não, já passei dessa fase. Eu sigo uma vibe bem parecida na mesa. Aqui atrás é uma zona de um monte de quinquilharia, mas aí é cenário. Eu não fico olhando... Né? Se isso aqui ficasse atrás da minha mesa, eu fosse ficar vendo o dia inteiro, não ia estar assim. Né? Então aqui atrás é o cenário, aí tem mais uma baguncinha ali, uns enfeitezinhos, mas na mesa também é só coisa. Eu tenho um parzinho estéreo de HomePod Mini na mesa, que de vez em quando eu uso muito pouco, mas de vez em quando eu uso. Tem um HomePod Mini ali atrás também, mas aquele ali é um HomePod Mini de teste que tá em outra conta, em outra casa, enfim, rolês. Mas na mesa, e tem o lugar da água, e tem o... Assim, é que assim... Nas gravações da DTA, a minha água tá aqui no meu lado esquerdo, porque se ficasse do lado direito, o microfone tá vindo do lado direito, ia complicar a situação aqui. Então, excepcionalmente nas gravações aqui, quando o microfone tá no caminho, fica do lado esquerdo, mas geralmente ela fica do lado direito, e aí eu tenho esses porta-copo, né, fantasminha do Pac-Man. Então eu tenho um do lado direito e um do lado esquerdo. O do lado esquerdo está aqui pro café. Então quando eu tenho um café, fica do lado esquerdo, água do lado direito, sempre assim. E também é muito memória muscular, tem que estar sempre ali. Não pode jamais estar direto na mesa, tem que ter o fantasminha do Pac-Man embaixo. Senão eu não consigo tomar água se não tiver o fantasminha do Pac-Man embaixo. E aí, um bem específico que quem escuta aqui, quem me conhece sabe, como diria um influencer cancelado, eu quase que todo dia de manhã, antes de começar o trabalho, eu pego um paninho com álcool isopropílico e limpo o teclado e o trackpad. E aí depois eu passo um paninho de microfibra, que tá aqui atrás, esse aqui. Passo um paninho de microfibra, eu lavo ele de vez em quando, obviamente. Eu passo esse paninho depois pra dar aquela arrematada, e aí o teclado fica como novo, e aí eu posso começar a trabalhar. Isso de deixar mais neutro. Na esquerda aqui, não sei se alguém se é fácil de ver, mas o que tem, quem tá vendo na câmera, da minha mão pra cima é uma cortina, que ela é branca também. Dá pra ver um fundinho dela sobrando embaixo da base do microfone aqui. A ilusão de ótica faz parecer que é um painel acústico. Então, ok, né? Pode ser. Então é tentar deixar o mais neutro possível. É engraçado porque isso buga a câmera do Mac. A câmera do Mac não tem referência, porque é tudo branco, com a camiseta preta, o microfone preto, o braço preto, eu de barba. O que mais brilha é minha testa. Então, a câmera buga um pouquinho. Às vezes, quando eu tô tomando café com aquela xícara que eu tenho, que é dos Beatles, o amarelo fica lavadaço na câmera. Um amarelo tão bonito, né? De Yellow Submarine, assim, na vida real. Um vermelho também, uma faixinha vermelha ali. Na câmera fica triste, coitado. Mas não tem referência de cor. E o Mate falou aqui que Só uma pergunta, Mate não é o Matheus Fontes, né? Ou é? Agora eu fiquei em dúvida. Porque no chat é sempre Mate, né? Mas enfim, sendo ou não a mesma pessoa, ele disse que o copo de café dele tem um contrapeso para deixar mais estável, então pode fazer de olho fechado, que aí se bater e esbarrar, não derruba. E sim, o Mate é o Matheus Fontes, bom saber. Pode mandar como Mate os feedbacks que a gente sabe que é você. Mas eu já vi essas xícaras e, enfim, copos, etc., com esse contrapeso. E é interessante, tem umas que são bizarras, que a pessoa dá uma porrada assim e o negócio vira e desvira, né? Mas enfim, a minha garrafinha de água tá sempre com a tampa, então se cair... já caiu e o faniquito é quebrar alguma coisa, porque, né, ela é alta e cheia de água, é pesada, então já caiu em cima do teclado, fechada. Aí eu fiquei com medo que tivesse quebrado o teclado, mas não quebrou. Minha caneca, essa dos Beatles, tem um aviso espirituoso. Quem pensou nisso estava num dia muito inspirado. Embaixo tá escrito assim: para obter melhores resultados, use o outro lado. É muito bom esse aviso, cara. Eu dou risada quando eu lembro disso, cara. Que, assim, totalmente desnecessário, mas tá ali na parte de baixo da caneca dos Beatles. Esse negócio de parte de baixo da caneca, da xícara, é um perigo, porque eu já contei aqui que na época da firma, todo mundo ganhou uma caneca da firma, e aí eu tava com a minha caneca na mesa ali, o meu colega tava com a caneca dele, olhou, nossa, que legal, tem o nome embaixo da caneca agora que eu vi. Aí eu peguei, é mesmo? Eu virei e tinha café na caneca. Não. O bom é que era só, tipo, um golinho de café,
sem açúcar, porque eu não tomo café com açúcar, e aí voou em cima do Mac, mas pegou, tipo, só uma gotinha numa tecla do canto, eu limpei rapidinho e ficou tudo bem. Mas foi um susto. Claro. E foi uma videocacetada de, tipo, de idiota, de, tipo, nível Chaves, pastelão, deixa eu ver, e virou, não, muito idiota, enfim. Bem pastelão. Coisas que o TDAH te proporciona. Muito que bem. Lembrando, quem quiser mandar feedback, gigahertz.fm/feedback, pode escrever feedback do jeito que você quiser, que uma hora vai. Tem vários redirecionamentos lá. Eu quero agradecer aqui os nossos clientes Platinum, os mais detensos, que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio. Quero agradecer também o nosso patrocinador, ExpressVPN, o Edu, que edita aqui o podcast. E para falar com vocês, como é que faz? MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui, junto do área de transferência, o área de trabalho e a fonte. Para a Lura apresento o IA sob o controle e os textos estão lá no 95Mac. Pra falar comigo, só ir no seu motor de busca favorito, bater Coca-Tech, ou então ir lá no Instagram e mandar uma DM pra @coca.tech. Muito bem, eu tô lá no mastodon.social, @inside, e também apresento o Olamundo aqui na Gigahertz. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Bom, o estouro da bolha da IA foi adiado por mais 3 meses. A NVIDIA divulgou resultados. Wall Street gostou. Ela subiu 4%, 5%, 6%. A AMD subiu por tabela. Eu fui acompanhando as empresas vendo, né, as que tem mais a ver com IA. Então, Meta subiu, Google subiu, Apple... subiuzinho. Ela não tá exposta a hora que estourar, mas também a hora que o negócio sobe, ela não muda muito pra ela, né? Tá todo mundo bem com medo do resultado da NVIDIA, que esse é o primeiro aviso do apocalipse. Mais 3 meses aí de sobrevida. Eu nunca... Acho que a última bolha que teve, eu ainda não sabia o que era uma bolha e não acompanhava mercados. Mas geralmente a bolha estoura com a divulgação de trimestre de alguma empresa, ou pode acontecer a qualquer momento? Eu não estudei bolhas exaustivamente, então não sei. Qualquer coisa pode fazer o mercado falar... Na verdade, tudo faz. Algumas coisas colam, as outras não. Sim, Né? O mercado é um monte de gente desesperada e com ansiedade. Mas não é assim... Se hoje a NVIDIA tivesse postado resultados ruins, game over. Ia começar, né, toda desinteria absoluta de todo mundo ia cair porque o desespero que tá todo mundo falando faz tanto tempo que tá inflado, ia ser, pronto, é isso que comprova a bolha. Mas não, pode ser, sai um artigo que convença pessoas o suficiente, tipo money run de banco, sabe? Bank run, né? É a mesma coisa, é a profecia que se autocompleta. Então, pode ser... É que nem, sei lá, foi um caso específico. Papel higiênico na pandemia. Exatamente. Vai faltar papel higiênico. Faltou papel higiênico. Porque todo mundo comprou todo o papel higiênico. Então é isso. Não tem explicação, não tem nada. É alguém mostrar, ou não, conseguir convencer os outros que agora sim isso comprova o que todo mundo já sabia. Então, um tira o dinheiro, outro tira o dinheiro, ninguém quer sobrar sozinho. Aí começa os dominós. Né? É aí bizarro, fica... porque realmente é tudo a mesma coisa. É tipo, gente, é uma bolha, tá? Tá beleza, é uma bolha. É uma bolha, é uma bolha. Ih, gente, vai estourar a bolha. Ih, estourou a bolha. Então. Tipo, é só falar que a coisa acontece. Né? Aí acontece o quê? A Microsoft investe na OpenAI. A OpenAI investe na NVIDIA. A NVIDIA investe na Anthropic. A Anthropic investe no Google, que investe na Amazon, que investe na OpenAI, que investe na Microsoft. Tá uma louca... É impossível. Dança das planilhas. Totalmente, cara. Se cair cai todo mundo. Não, assim... Uma coisa que eu vi esses dias foi que a diferença de agora para a bolha do .com... Tem algumas, né? A primeira, na bolha do .com, qualquer... Né, tipo... Um CNPJ na mão e uma ideia na cabeça. Era fácil. Você abre uma empresa e falar que era de internet e conseguir investimento. Agora, pra IA,
é um pouco mais difícil você ter o destaque tecnologia. suficiente para conseguir investimento, porque é tudo muito mais caro, né? Pra você querer treinar um modelo. Então tem uma barreira aí. E a segunda coisa... Mas você tá falando de treinar modelo, mas a gente viu algumas coisas hoje em sim. dia. Assim, eu acho que já passou essa fase da bolha, mas até pouco tempo atrás, qualquer rapperzinho de chat GPT conseguia 1 bilhão de investimento. Sim, ótimo ponto. E o segundo é, esses investimentos circulares das empresas grandes, elas estão todas, tá tudo fechado uma com a outra, mas é dinheiro meio delas. Né? Tira, sei lá, a Anthropic ainda tem dinheiro de investidor, né? A XAI tá levantando agora dinheiro porque falaram que vão abrir eles são muito malandros, né? Vamos abrir uma central, vamos construir uma central de energia aqui, precisamos de dinheiro. Temos dinheiro, agora a gente precisa de mais dinheiro, a gente vai construir, mas não sei o quê. Então fica uma coisa justificando a outra assim para investimento, mas o jogo é meio esse, né? Mas a maioria dessas empresas pega a Amazon, o Google, a própria OpenAI, que apesar de ser startup, né, é meio absurdo pensar nisso, é tudo dinheiro meio deles, assim, né, que tá girando, não é investidor colocando nas grandes. As menores, aí, né, mesmo uma Mistral, aquela Aleph Alpha, Sacana, todas elas já é outro ambiente. Mas os principais investimentos mesmo é tudo entre elas, então isso é um pouco mais blindado, mas todo mundo que né? Quando a gente falou com a moça da Microsoft, lá como é que ela chama? Gabriela de Queiroz, que eu perguntei pra ela, né? Que ela era responsável pela parte de Microsoft for Startups. Falei, quando chegam pra vocês com um pitch que não envolve IA? Ela falou, putz, difícil conseguir investimento. Eu falei, tá vendo? O mercado está incentivando que a empresa tenha um blá de IA e depois reclama que está acontecendo a bolha. Né? O próprio mercado está fazendo a bolha acontecer para depois, na hora que estourar, falar, meu Deus, veio com surpresa. Mas por mais 3 meses, parece pelo menos que vai ficar tudo bem. O carinha que previu a bolha do crédito imobiliário 2008, a bolha de 2008, ele entrou agora, falou, tá com bolha e vai estourar. Ele já se posicionou na venda dessas empresas. Mas se eu não me engano, Michael Burry, a taxa de acerto desses analistas é de tipo 25%. Então mesmo, claro, ele tem o histórico, mas 25% de chance de acertar. E não muda, né? A piada é que, assim, esses analistas previram 18 das últimas 4 crises que aconteceram. Então, é tipo isso, né? Mas ele acertou em cheio com aquela crise lá do subprime, etc, etc. Foi isso que pôs ele no mapa. Aí ele teve lá, mas ele cada 2 anos aparece com um lance desse, né? Agora, assim, tudo bem que hindsight is 2020, mas o lance do subprime, qualquer pessoa que eu imagino que ele era uma pessoa dessas, que acompanha o mercado e sabe tudo como funciona, seria capaz de perceber, e gente, ele foi o que teve coragem de botar na mesa e falar, gente, isso aqui tá ruim, vai dar ruim, vai acontecer, né? Muitas vezes tem, né, é que nem a pessoa que tem ideia de fazer o app de ring light e não faz. Né? Tem muito analista que deve ficar pensando, isso aqui tá estranho e tal, mas não tem coragem de dar a cara a tapa, né? Cara, me dá vontade de ver esse filme a cada 6 meses. Esse é um filme muito bom, esse Big Short. Porque essa história é inacreditável do cara ter ficado sabendo porque ligaram errado que ia estourar o negócio e ele conseguiu convencer os outros também. Não o Christian Bale, né? Ele que faz o Michael Burry, mas os outros lá, o Ryan Gosling, né, que interpretou. É muito louca essa história, cara. Muito maluca. E é o Adam McKay, né? O Adam McKay é muito bom de explicar as coisas. Eu vi um documentário de algum canal grande de YouTube recentemente sobre um carinha lá que desviou um monte de dinheiro, não lembro se era da Tailândia ou algum outro país asiático lá, que era pra ser dinheiro pra infraestrutura do país, aí o cara desviou bilhões e ele foi, tipo, produtor executivo de Wolf of Wall Street lá, foi ele que financiou o filme, basicamente. Nossa. Eu não sabia que por trás da história da produção do filme tinha a história de um cara que deu um golpe, basicamente, e hoje em dia ele tá refugiado na China. Que loucura! Assim. Eu vou procurar o link que eu mando pra vocês. Cara, eu também parece mentira, assim, mas é um canal de YouTube que eu confio, né, e eu fui pesquisar um pouquinho depois e realmente a história é verídica. Pô, é do Scorsese esse filme, não é turista, né? Não, mas é que, tipo, ninguém fazia a menor ideia que o cara era
sujo, né? Tipo, ele era uma pessoa benquista no meio dos famosos de Hollywood e tal. Era um cara, até prove o contrário, perfeitamente idôneo. Era um bilionário lá, maneiro, legal, que todo mundo gostava dele. E as tretas dele eram lá no país de origem dele, não eram nos Estados Unidos, né? Então, por isso que também ele conseguiu ficar under the radar pra essas coisas por um bom tempo, mas daí a casa caiu. Esse lance do NVIDIA é que o Michael Burry vendeu e na mesma semana a SoftBank falou, em outubro vendemos tudo de NVIDIA. Tinha 3 bilhões e vendemos 100%. Aí o mercado falou, opa, os dois na mesma semana saíram. Quer dizer, um falou agora e o outro foi em outubro e só revelou agora. Ele estava junto de divulgar hoje o relatório fiscal. Então acho que essa foi a desinteria da semana, mas tudo sob controle aparentemente.